Você não consegue. Agora, Daniel, aí, curiosidade minha pessoal, que eu quero sanar aqui. Assim, como vocês tiveram a ideia do Falha de cobertura? E como, para mim, a grande pergunta é a pergunta que eu mais tenho curiosidade em relação. Como vocês conseguem não rir? Sim. Como vocês conseguem não rir? Porque eu hoje estava ouvindo falha de cobertura na academia, que nem uma palhaça ridícula, sofrendo com, né, achando que eu vou ser a Biadade um dia e gargalhando. Como vocês conseguem? Para mim, assim, eu sei que vocês são Mas, atores, são profissionais de alto gabarito e alta performance, mas meu Deus, como? mas Como? eu tenho um riso um pouco frouxo às vezes. As pessoas amam, inclusive, nos comentários, perceber quando eu rio, ficar, eu aqui, tem que tratar Serginho com mais seriedade, respeito. Mas tem vários momentos que eu. Mas quando a gente fica sem rir, que é a maior parte do tempo realmente, é porque a gente já sabe, né, tudo aquilo, né, que vai, a gente já escreveu antes, a gente já deu uma lida, aí às vezes coisas saem do roteiro ali, né, a gente Sim. improvisa um negócio, aí às vezes quando o Kaique me pega de surpresa, eu me entrego e dou uma risada, assim. Mas quando a gente fala exatamente o que a gente escreveu, ninguém nunca ri, assim, tanto no falha quanto no Ah. choque. Acho que é mais isso, é a falta de surpresa, que no humor é fundamental, né? Você surpreender. E a Mas ideia isso do começo. É. a gente estava na MTV, eu falei de 2014, né? A primeira temporada. Em 2013 a gente estava na MTV e a gente chegou a fazer o Rock Go na mesa. Campeonatos também, mas com o Caíto foi Rock Go na mesa. E, inclusive, eu tive que obrigar o Caíto, ele não queria, né, aparecer. Mas me botaram para apresentar o Rock Go na mesa e perguntaram se eu sabia de alguém que era engraçado, que fala de futebol e tal. Eu falei, eu sei, mas ele vai ter que ser convencido. E aí eu convenci ele e tal, e aí ele falou, eu vou se eu não usar o meu nome. Eu penso num personagem, aí ele pensou num personagem Serginho, que nem era como Serginho, veio a ser um falha. Eu falei, não, tudo bem, pode falar o que você quiser. Tá? Ele foi como Serginho, mas aí não era o par, era o Rock Go. Ele falava igual o Caíto, não tinha caracterização nenhuma também, enfim. A gente só ficava falando lá era a Copa das Confederações, 2013. E aí, no ano seguinte, a MTV acabou e a gente, incentivado pela Abril, que queria uma coisa de internet, para continuar na internet, a gente veio com falha. E aí, realmente, o personagem do Serginho foi mais desenvolvido, ele veio com esse mullet, com essa ideia de ser um jornalista que não sabe ler direito, mas tenta esconder, que não sabe ler. E o cara Daniel foi se formando ao longo dos episódios. No começo não tinha, né, um personagem, não tinha essa preocupação também. E aí, ao longo dos episódios, eu comecei a falar que eu agenciava jogador, que era uma coisa meio escondida e tal. E aí, falar que eu tinha jogado, mas não dá para saber se eu realmente joguei, onde. É sempre uma coisa meio obscura, parece meio mentira, mas o Serginho acredita. Vai chegar o momento em que falha de cobertura vai ser a cobertura pretensamente séria que a gente faz, e o falha vai ser simplesmente o E mundo parece como que ele a é. gente fala, acontece, né? As pessoas falam, eu falou, vocês avisaram. Ô, Daniel, sabe outra curiosidade que eu tenho? O pastor Henrique Vieira veio aqui, a gente perguntou qual foi o momento mais emocionante que o Flamengo já fez ele passar. A gente faz essa pergunta para todo mundo também. Qual foi o momento mais emocionante? A maior emoção que o Flamengo já te deu? Putz, pessoalmente no estádio não foi nenhum jogo histórico, assim. Foi Taça Guanabara, foi o Campeonato Estadual, acho que ele tem isso, né? Quer dizer, não tem mais nada, mas ele, durante muito tempo, ele se alimentou disso, né? Eu acho que é muito comum você perguntar de jogos inesquecíveis para as pessoas e elas falaram um jogo do estadual. Sim. É. E esses jogos, né, que marcaram, assim, é muito comum ser estadual. E para mim foi uma Taça Guanabara ainda, foi um 3-2 no Botafogo. Tava 2-0 Flamengo, o Botafogo empatou, e se eu não me engano, o empate era do Botafogo. E aí, nos últimos lances, assim, foi um gol do Romário, alguém lançou, o Botafogo tinha um zagueiro chamado Márcio Teodoro, e ele entregou o gol pro Romário. Ele, tipo, foi tentar recuar pro goleiro de cabeça e foi uma Deu cabeçadinha fraca. assistência. No A bola finalzinho? ficou simplesmente na frente do Romário, entre o Romário e o gol. Assim. O Romário acho que nem ajeitou, só bateu direto. E acho que por esse gol ter caído do céu, literalmente, por
com a ajuda do Marcelo Doro. Foi muito emocionante, foi muito legal. Eu acho maravilhoso isso de ser primeiro turno do Campeonato Carioca e para mim também, assim, estadual, quando eu estava crescendo no Rio, estadual era o campeonato, porque era aquela rivalidade concentrada, né? Então, as minhas maiores emoções são ali mesmo também. E mostra o que é o futebol, né? Não é ganhar um mundial, gente, é bom, é maravilhoso, queremos. Mas o nosso amor, ele aparece nas frestinhas, né? E eu diria até que não é nem ganhar ou perder, porque se fosse, às vezes eu vejo comentaristas falando isso, não, mas o importante é que ganhou, o importante é que perdeu. Se fosse isso, realmente só isso, a gente não ia ver o jogo, a gente ia ver o resultado depois do jogo. Ia falar, ih, ganhei, e perdi, igual o pessoal faz corrida de cavalo. A gente quer ver como ganha e como perde, né? A gente quer ver como as coisas acontecem. É por isso que todo mundo gosta, né? Porque é legal de ver as coisas se desenrolando na sua frente. Igual você vê um filme também, né? Não igual, mas parecido. O futebol tem um roteiro que não é pré-escrito em sua totalidade, mas ele acontece uma história ali e você quer ver como que é. Então, às vezes, tem derrotas também que vão te marcar muito, né? Eu estava lá no gol de barriga do Renato, naquela final, e normalmente tem sempre uma história maluca, né? Que todo mundo. E a estádio também tem isso, né? Muitas vezes acontecem coisas você indo, você voltando. Nesse jogo, eu não tinha idade, eu não podia ir sozinho para o Maracanã. Eu podia ir sozinho para Gávea, ver o jogo, mas para o Maracanã não podia. E aí não tinha ninguém para ir comigo nesse jogo. E aí eu não ia. E eu era sócio do Flamengo, e meu pai me ligou, meu pai, eu sócio separado, meu pai estava em Vitória, e ele me ligou dizendo que tinha um amigo dele indo para o Rio, não tinha como comprar ingresso, tinha acabado, mas como eu era sócio, eu conseguia comprar ingresso ainda. E aí ele falou, então você compra, né, para vocês dois, ele te paga, óbvio, enfim, mas aí ele vai ter um ingresso e você vai ter alguém para te levar. E eu era muito tímido, assim, imagina, eu adolescente indo com esse amigo do meu pai, uma pessoa que eu nem conhecia, assim, para mim aquilo era um Mas ele tormento. era Flamengo também. Flamengo, E eu desci com uma camisa de banda, de metal, uma coisa assim, para o jogo. Ele já me olhou assim, por que você tá com essa camisa? E a resposta é que eu era adolescente, não tinha motivo nenhum. Né, tal. E aí, você tá com essa camisa, por que você não tá com a camisa do Flamengo? Aí eu falei, não tinha muita. E aí fui com essa pessoa desagradável, assim, também parava em um novo bar. A gente saía muito cedo naquela época, né, para ir pro estádio. A gente não podia chegar em cima Sim. da hora que nem hoje, né? Então você saía, sei lá, 3, 4 horas antes, aí ele ficava bebendo e fazendo amigos nos bares, eu lá esperando, meu Deus, me achando. E aí chegamos lá e ainda perdemos de forma triste aquele gol de barriga. Foi. Eu estava do outro lado, né? Então, Você estava no Maracanã também? não, eu não estava, tava vendo pela TV, mas quando o Flamengo empatou, Uhum. eu tava na casa de uma amiga minha, meio improvisada, ela tinha acabado de se mudar, tinha uma TV pequena em cima de um banquinho, e a gente E o estava empate meio. era do Flamengo, né? O empate era do Flamengo, exatamente. É. Aí o Flamengo empatou, foi buscar. Então, quem Uhum. vai buscar 2-0 e empata, normalmente vira o jogo, né? Então, na hora que o Flamengo empatou, já no final do segundo tempo, eu dei um chute na TV, a TV caiu e nunca mais a TV ligou. E aí eu falei, eu vou sair, eu não quero mais ver. E meu pai me ligou 10 minutos depois e falou, você viu? Eu falei, pai, eu não quero falar sobre isso. Ele falou, a gente ganhou. E assim ela É, ficou sabendo. eu tive uma crise de revolta também na final do Mundial contra o Liverpool em 2019, e nem foi durante o jogo. Eu estava vendo o Flamengo, né, o Liverpool ganhou. Aí teve uma mesa redonda depois que o cara falou um negócio que me revoltou tanto. Nem sei se era uma grande besteira, mas eu lembro que me revoltou tanto. Eu peguei o controle, pra cá, a sua boca, e taquei na TV, e não era a minha TV. E aí era aquela TV de plasma, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tacar alguma coisa numa tela de plasma. Não, eu gostaria. Uma bola preta. E beleza, ele fez uma bola preta ali onde bateu o controle. E, putz, que merda, quebrei a TV. No dia seguinte, aquilo tinha se espalhado, igual Espalhado. uma assadura, assim, pela TV quase toda. Era completamente inutilizada. E aí eu falei pro meu amigo, foi tudo bem, eu vou comprar uma TV nova para você. Eu fui na loja americanas, cheguei lá e falei, eu quero levei o modelo que tinha que ser, né? Eu quero uma TV desse modelo aqui. Aí o cara falou, não, por R$ 100 a mais eu tenho uma televisão muito melhor.
Eu falei, não, eu quero exatamente essa. Ele falou, não, mas a outra é mais vantagem. Eu falei, eu não quero a mais melhor. Eu quero essa, porque eu quebrei. Aí ele falou assim, futebol? Eu falei assim. Não foi o primeiro, mas eu já passei por essa experiência perdendo uma briga com o Caetano, meu filho, quando ele era mais novinho, entre o desenho e o jogo que a mamãe tinha que ver para comentar depois. Perdi essa briga e ele, revoltado, jogou o controle na televisão. E aconteceu exatamente isso. E a televisão vai para... Ele vai se espalhando. Foi exatamente no meio da TV. Eu falei, não, isso aqui dá para segurar um tempo. Não dá. No dia seguinte... E não tem o que fazer. A TV vai para o lixo. Acabou a televisão. Você não consegue vender nem as partes. Ela vira sucata. Essa é uma boa entrevista. Vendedores de TV, se eles vendem muita coisa. Será que a gente já fez alguém quebrar a TV com os nossos comentários? Olha, amiga, não duvido. A nossa existência já faz as pessoas quererem quebrar a televisão. Então,